Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Alô, companheirada, sempre bom nós retornarmos aqui na Rádio Petroleira e podermos dirigir a nossa palavra para essa companheirada digna, respeitosa e respeitada. Esse é o nosso programa 185, que abrange o intervalo de 20 a 26 de janeiro de 2016 e é o nosso terceiro programa do ano. E hoje nós estamos iniciando uma série nova, que é a série que trata da Escola de Chicago, né? Então é algo assim um tanto quanto assustador. Essa escola, realmente a proposta dela é meio assustadora. Mas vamos na sequência então falar o seguinte, que a Escola de Chicago é uma escola de pensamento econômico que defende o mercado livre e que foi disseminada por alguns professores da Universidade de Chicago, né? Por isso que se fala que é a Escola de Chicago. Os líderes dessa escola são George Stigler e Milton Friedman, ambos laureados com o Prêmio Nobel da Economia. Suas ideias são associadas à teoria neoclássica da formação de preços e ao liberalismo econômico, refutando e rejeitando o keynesianismo em favor de quem? Do monetarismo. Isso até 1980, quando passou a defender então a teoria das expectativas racionais. E uma rejeição total da regulamentação dos negócios em favor de um laissez-faire, quase que absoluto. Em termos metodológicos, enfatiza, aspas, a economia positiva, isto é, estudos empíricos baseados no uso de estatísticas, dando menor ênfase à teoria econômica e maior importância à análise estatística de dados. Essa é a introdução. Eu espero que o Furtado tenha gostado da introdução, né? Foi uma introdução bem aprofundada. E passo aqui a palavra para o nosso diretor, Antônio dos Reis Furtado, para fazer as suas considerações e seus destaques. É isso aí, companheiro Ivan, né? 16, como é que é? 16, isso. 16. Ótimo, como é? 16. Agora, olha só, com referência ao que você falou da Escola de Chicago, né? Até pelo nome já é complicado. Né? Mas, igual o FED, né? FED. Companheiro Gabriel aí presente. A gente tem até uma certa dificuldade. Está entrando aqui no nosso recinto o companheiro Gabriel, que também vai adiantar aqui no nosso programa. Agora, companheiro Ivan, hoje nós tivemos uma reunião com a Repsol Sinopec, né? Isso. Na realidade, isso foi um resultado de uma reunião que nós tivemos com os representantes dessa empresa na quinta-feira próxima passada. Foi um desdobramento, né? Que naquela oportunidade eles apresentaram uma proposta em torno de 9% para o acordo coletivo dos contestando o INPC, que estava apresentado de 11,28. De 11,28 que os companheiros apresentaram. Evidentemente que nós não temos essa autonomia, né? Mas naquela oportunidade nós vimos que nós poderíamos fazer o questionamento, na qual nós fizemos,
eles reconheceram, inclusive, tiveram o bom senso de reconhecer. Hoje eles vieram nos apresentar uma proposta no que diz respeito a IPCA, que fica em torno de 10,67. Uma coisa que chamou bastante atenção, viu, companheiro Ivan, naquela oportunidade da nossa reunião, foi que o aumento agora é para todos, porque a proposta da empresa na vez passada era que o aumento fosse diferenciado à medida que os companheiros fosse sendo admitido. Na proposta agora, não, é para todos os trabalhadores. Bom, eles nos apresentaram a proposta, evidentemente que nós vamos apresentar isso para os trabalhadores na próxima terça-feira. Nós vamos ter uma assembleia com os trabalhadores nas dependências da empresa e vamos apresentar isso que eles nos apresentaram e vamos ver qual seria o desdobramento disso aí. Esse vai ser o encaminhamento, vamos lá, porque eles estão com o IPCA, né? E nós temos uma outra visão no que diz respeito também, mesmo sendo uma proposta da empresa, nós temos a nossa visão que podermos avançar no que diz respeito em INPC, né? Isso é um fato. O outro fato é que amanhã nós estaremos fazendo um grande ato em frente da refinaria de Manguinhos, né? Por que esse ato? É em função do problema que está sofrendo Manguinhos no que diz respeito a não termos acordo coletivo, no que diz respeito ao RB, que ainda não se tem uma solução para esse problema, e principalmente, né, companheiro Ivan, no que diz respeito ao triênio que teve até o dia 21 para ser restabelecido. Na quinta-feira próxima passada, nós estivemos na refinaria e até naquele momento o companheiro Alino nos informou que não tinha acontecido nada. Então amanhã nós estaremos lá, já convidamos, está certo a presença de alguns aposentados, e lá faremos um bom trabalho para que a gente consiga ter uma reunião com a direção da empresa para esses questionamentos que já perduram há bastante tempo. Companheiro Ivan. Vamos então passar a palavra aqui para suas considerações iniciais. O nosso amigo Gabriel. Nosso amigo Gabriel faz um trabalho bonito, rapaz. Esse aí é chegado a uma plataformazinha, ele tem uma história aí bonita, hein? É ou não é, Gabriel? Muita bondade aí do nosso amigo Ivan. Mais perto. Muita bondade do nosso amigo Ivan. Queria dar boa tarde aos nossos queridos ouvintes aí. São 5h30 da tarde, é quarta-feira. Aqui no centro do Rio, né? Queria agradecer as considerações aí, o convite do Ivan para participar aí dessa próxima etapa aí. Briga pelos nossos trabalhadores. Legal. Esse camarada é novo, né? Um garoto novo. Depois, quem for assistir o vídeo, que vai para o YouTube depois, vai ver que você é um garoto novo. E um garoto novo que já teve sob o comando dele no navio 380 trabalhadores. Como é que é isso? Como é que é gerir 380 trabalhadores, Gabriel? Pois é, Ivan, é um trabalho muito árduo, né? A gente trabalhar com 300 homens, são 380 homens quase, são 380, uma média de família de 4 pessoas, você está responsável ali por quase 1.500, 1.800 pessoas, né? Então você acordar todos os dias pensando com esse trabalho, com essa responsabilidade, é complicado, né? São as adversidades da obra em si, são os problemas que cada ser humano tem, então a gente vai gerindo isso de uma forma muito responsável, né? Tentando fazer a nossa parte, que é entender... É um trabalho meritório, rapaz, é um trabalho meritório, que aí você cuidava do navio, como é que era o trabalho? As etapas que a gente trabalhava lá eram a parte dos testes em si, né? Depois da fase de projeto, construção, a gente trabalhava com a parte do comissionamento, que era a parte dos testes, né, dos equipamentos. Então a entrega do navio, né, a prova de mar que foi feita, então aquela última etapazinha ali, a etapa que não pode deixar passar nada, a gente trabalhava mais ou menos nessa fase aí dessa transição. Então era um clima muito desgastante, né? E muito competitivo essa área. Muito competitivo, exatamente, você falou perfeitamente, muito competitivo, e a gente tentava fazer um diferencial ali a dedicação ali no tempo que a gente tinha, né? Em cima durante o contrato, né?
Mas, graças a Deus, é muito gratificante quando você vê aquele navio imenso indo para o mar, né? E saber que você foi figura importante você fez ali, né? parte dele, isso aí Isso aí. é a memória que fica dentro de cada um trabalhador que foi participar. É, o Um Brasil- pedacinho de cada um O fica... Brasil te agradece, né? Eu também agradeço muito. Legal, Gosto legal, muito legal. do que eu faço. Então, rapaz, nós fazemos uma programação, mas acontece, às vezes, né, esses imprevistos, a gente vai e embarca nesses imprevistos. Porque também, Furtado, está se falando muito no acordo de leniência, né? E aí nós perguntamos para alguns companheiros, mas o que é acordo de leniência? Para não ter dúvida nenhuma, nós fomos fazer uma pesquisa rápida e vimos o seguinte, rapaz, que é um acordo, esse acordo, ele é celebrado, na realidade, entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o SDE, que atua em nome da União, e pessoas físicas ou jurídicas autoras de infração contra a ordem econômica, que permite ao infrator, então, colaborar nas investigações, no próprio processo administrativo também, e apresentar provas inéditas e suficientes para a condenação dos demais envolvidos na suposta infração. Em contrapartida, o agente tem os seguintes benefícios: extinção da ação punitiva da administração pública ou redução da penalidade imposta pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? O acordo de leniência, com origem no direito norte-americano, é o mecanismo de manutenção da ordem concorrencial, com o escopo de coibir a prática de infração à ordem econômica. Afinal, um dos princípios constitucionais da ordem econômica é o da livre concorrência, expressamente previsto no inciso 4º do artigo 170 do nosso CR aí, /88, nossa Constituição, né? Vamos inclusive fazer uma leitura aqui desse artigo 170, ainda bem que não é um 71, é 170, da nossa Carta. Olha só, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí vai lá, e um deles é a livre concorrência, né? E esse ajuste ele é regulamentado pela Lei 8884/96 nos seguintes termos. Olha só, o artigo 35b, então. A União, por intermédio da SDE, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo que dessa colaboração resulte. Aí tem mais lá alguns estudos, se for preciso depois a gente aprofunda mais. Mas é para a companheirada ter uma noção, né, do que está se falando muito por aí, e às vezes a gente, né, não tem muita informação, e aqui a Rádio Petroleira tem a missão exata de levar algumas informações. Tem algum destaque? Não, companheiro Ivan, é interessante que depois de todos esses fatos que aconteceram no que diz respeito à situação da Petrobras, né, apareceram algumas palavras novas, leniência. Acordo de leniência. É uma caguetação. No mínimo, né? É. E aí aquela delação premiada, né? Delação premiada. Delação premiada. É outra caguetagem. Quer dizer, o cara rouba e ainda sacaneia os outros. Esse aí também Eu roubou. roubei, mas também roubou. Quer dizer, é o tipo daquela situação que o cara não quer se queimar sozinho no inferno, quer levar os outros também, né? E essas coisas aparecem. Infelizmente, o Gabriel fez um negócio aqui, né?
que, infelizmente, Gabriel, mas é uma outra situação que eu vou comentar. Quando você diz assim, puxa vida, quando o navio, aquele bichão grandão, adentra o mar, né, que deve ser uma coisa super interessante, e você falou, pô, em cada pedaço daquele navio ficou um pedaço da gente. É importante isso, à medida que o prazer que você tem em saber que você produziu alguma coisa com qualidade, né? É importante isso aí quando você fala, poxa, bicho, não foi só eu, mas foi o coletivo ali, que cada um tem uma história para contar. Exatamente. E o que eu queria dizer, infelizmente, é que quando você vê uma Petrobras que puder patrocinar ainda mais, que ela vai patrocinar, apesar de toda essa roubalheira, né? E a gente, o que a gente fala aqui, nós não estamos inventando, está no jornal. Se tiver alguma contestação, quem conteste o jornal, porque a gente lê o jornal, é a responsabilidade do jornal e a gente está vendo isso aí. Então, a gente quando vê isso aí, você se engrandecer e a gente vê uma empresa como a Petrobras sendo aí massacrada, né, por roubo, é uma situação extremamente constrangedora, entendeu? Diante dos acionistas, né, uma perda de crédito enorme e enfim, isso vai prejudicando em cadeia isso aí. Toma rumo. E eu tenho uma consideraçãozinha a fazer com relação a essa delação premiada, que muitas das vezes uma interpretação acontece um pouco errada diante disso aí. O cara que é o delator, né, a pessoa que está ali se propondo a colocar, né, o depoimento dela, no final ela acaba sendo interpretada como um herói, né, daquela situação. E ele, na verdade, ele faz parte daquele time ali. Canalha igual os outros. Exatamente. Isso... Talvez seja até pior, né? Pior, exatamente. Então, a delação premiada ela tem a sua importância, né? Pelo fato de estar quebrando um código entre, né, entre ambos ali que fizeram um acordo entre eles, né? Não foi de forma coletiva. Ela tem uma importância para a justiça, mas aquela pessoa é um criminoso também. Então isso tem que ser bem evidenciado, né? Aí não é vitória na guerra, é vitória na delação. Na delação. Vitória na delação. Eu sou o rapaz ali que estou caguetando todo mundo e eu sou o herói. Mas sou ladrão, né? Eu sou ladrão, eu estou assumindo e estou... Rapaz, você falou um negócio também importantíssimo, Furtado. Pensei que tu fosse puxar aí o que ele falou. Quando ele acordava e imaginava o seguinte, são 1.500 pessoas, né? Considerando aí uma formação normal. Uma média de 4 pessoas aí por família. 4 pessoas por família, entendeu? Pô, eu estou sendo responsável pela manutenção de 1.400 pessoas. Esses caras não têm a menor sensibilidade. Vou usar a palavra que o Furtado usa sempre. São pessoas irresponsáveis, entendeu? Exato. Irresponsáveis. Ele quer que se dane, que vá parar a obra do Comperge, que vá parar a obra, que não vai se fazer mais nada, não faz mal. Que os estaleiros sejam desativados. Exatamente, entendeu? Que haja desemprego, eu não quero saber, porque essa é a arma que os empresários têm. Nós estamos fazendo um estudo agora aqui no ar sobre a Escola de Chicago, passando pela filosofia da Universidade de Chicago, né? Que ela prevê o mercado totalmente livre. Exato. Totalmente livre. E aí, nós vamos cair. Grande poeta. Nós vamos cair numa temática interessantíssima, que é exatamente o que está sendo falado muito no mundo hoje, que Davos, até lá, eles falaram. Existe um estudo da Oxfam que alerta que a atual concentração de recursos no planeta não se via há mais de um século. Lá em Davos, na Suíça, líderes dos países mais ricos do planeta, eles viajaram para lá para fazer uma discussão, para aprofundar uma discussão que hoje o mundo está despertando para isso. Qual é? Isso foi discutido no Fórum Econômico Mundial, que paralelo a esse fórum sempre acontece, no nosso caso social, acontece o Fórum Mundial, o temático, e o Fórum Social Mundial, né? Porque o temático, ele levanta temas que no Fórum Social Mundial, no ano seguinte, serão discutidos, entendeu? Esse ano foi o Fórum Social, foi o temático. Então você vê o seguinte, rapaz, esse assunto foi discutido no Fórum Social, no Fórum Econômico Mundial. E é um assunto, esse assunto, ele se impõe sobre a pauta dos chefes de estados, de todos os chefes de estado, não é? O estudo, então, da Oxfam alerta para um agravamento, rapaz, da desigualdade. Abre aspas.
Essa crise está chegando a novos extremos. 1% mais rico da população mundial detém mais riqueza do que todo o resto do mundo junto. Essa foi a frase mais falada lá no Fórum Econômico Mundial. 1% está detendo a riqueza do planeta. Sabe, nós somos hoje 7 bilhões, quase. Né, 7 bilhões e meio, se está passando mais. Aí tu vê, pô, 1%, rapaz, está detendo essa riqueza toda. Isso é o que diz o documento gerado lá nesse Fórum Econômico Mundial. E essa mesma concentração permite, por exemplo, que 14 milhões de pessoas no sul da África passem fome, como foi divulgado pela Organização Nacional, né, das Nações Unidas, pela ONU, entendeu? Quer dizer, então, rapaz, 14 milhões lá passando fome, estrambelhado, e esses 1% nadando aí em dinheiro. Quer dizer, não é só o rico hoje que está mais rico. O pobre também ficou mais pobre. Esse aqui é o grande problema, entendeu? A riqueza detida pela metade mais miserável da humanidade encolheu 4 trilhões de reais desde 2010. Abre aspas. Longe de escorrer aos poucos para baixo e beneficiar os mais necessitados, a renda e a riqueza estão sendo sugadas para cima a um ritmo alarmante. Uma vez lá em cima, um sistema complexo de paraísos fiscais e uma indústria de gestores da riqueza garantem que ela permaneça por lá. Continua o documento gerado lá em Davos. Por que isso acontece? Quer dizer, abre aspas, a parcela da renda nacional destinada aos trabalhadores vem diminuindo e donos de capital têm visto ele crescer por meio de juros, dividendos e lucros retidos a uma taxa muito acelerada. Essa evasão fiscal, então, e a anistia de impostos ainda pesam na conta. A Oxfam sugere salário digno aos trabalhadores e promover uma reforma tributária justa. Isso no Fórum Econômico Mundial, para você ver que ponto que nós estamos chegando, hein? Os ricos, na realidade, os trilhardários, eles continuam concentrando essa fortuna, mas os ricos e os milionários, eles estão percebendo que eles estão perdendo também, entendeu? Aí é por isso que Davos está discutindo isso. Não é porque eles são altruístas, né, Furtado? Eles estão pensando no pobre, não é isso não. O que está em jogo também é a riqueza deles. Alguma citação aí? Lógico, evidente, né, companheiro Ivan? Inclusive, a gente sempre fala aqui que tudo que nós falamos aqui tem de origem de algum lugar, né? Evidentemente, isso foi uma matéria que foi publicada no dia. Agora, uma coisa que chama bastante a atenção da gente, e me parece que é uma coisa que a gente podia fazer o questionamento, viu, Gabriel? É que a Oxfam, né? Essa assim, sugere salário. Olha só o que é que ela sugere. Sugere salário digno aos trabalhadores e promover uma reforma tributária justa. Gozado, interessante, que é isso que nós sempre questionamos, né, companheiro Ivan, né? São os ricos que estão falando agora. São os ricos que estão falando, porque realmente o que está acontecendo é que eles também estão perdendo. E ontem nós lemos, provavelmente vocês devem ter lido também, uma matéria sobre uma empresa de ônibus que foi desativada, né? Fechou as portas. Mas o interessante foi um comentário que uma pessoa fez. Ele falou, sabe por que é isso que está acontecendo? É uma cadeia. Porque o trabalhador está perdendo o emprego, não tem para onde se locomover, e isso vai refletindo também em outros segmentos da sociedade. Interessante isso aí, à medida que não é uma coisa separada, ela faz uma junção, né? Se você perde o emprego, automaticamente você deixa de usar os meios de transporte e assim sucessivamente é uma cadeia. A classe C, ela detém esse poder, né? Com certeza. Consumo, né? É por isso que essa escola de Chicago, também com esse nome, né? Totalmente, Chicago e Fed. Então, dando totalmente liberdade, o mercado tem que ser livre, segundo eles. Por quê? Porque aí os ricos vão dominar cada vez mais, entendeu? Aí eles são contra Keynes, por quê? Porque
Você pega quando o Estado, quando o mercado cai, quando entra em crise, como foi aquela crise fabricada em 1929, hoje está mais do que provado isso, que foi muito bem elaborada aquela crise, né, para poder as velhas fortunas ficarem mais ricas ainda. Aí nós vemos, rapaz, que se o mercado, essa distribuição de renda que está falando aqui, Davos, os mais ricos falando, foi exatamente o que o Lula fez aqui no Brasil. E aí perguntaram para ele numa entrevista, o Roberto Dávila, mas presidente, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil quanto no seu governo. O que ele falou? Ainda bem, porque se o banco não ganhar dinheiro, o Tesouro tem que cobrir. Olha como é que eles estão estruturados, entendeu? É por isso que nós sempre estamos alertando. Toda vez que eu estou falando para a categoria agora, eu estou divulgando o BIS, que é o Banco de Compensação Internacional, que é um banco imune a qualquer legislação do planeta. Ele se reúne de 2 em 2 meses com 28 bancos centrais para traçar o rumo do mundo financeiro. E o que ele traçar tem que ser seguido, tem que ser obedecido. É o norte, né? Fica difícil. Fica difícil. Aí, ele adivinha logo. É o norte. É o norte. Direciona. Isso deveria ser compartilhado para todo mundo. Deveria ser a decisão unânime da população. Eles tinham que estar participando. E aí você vê... A classe que só acompanha, infelizmente. E aí você vê como as coisas são bem elaboradas, inclusive os conceitos. Exato. Quando você quer discutir essas coisas, você fica sem norte. Exatamente. Entendeu? Né? Você está perdido, você está sem o norte. Exatamente. Não tem bússola que te oriente. Olha como é que é. Nem na bússola, o norte some da bússola. Como as coisas são bem formuladas, entendeu? Os conceitos são bem estudados, entendeu? Tu tem que seguir o norte e ponto. Acabou. Obedeça. Só te resta obedecer. Então, nós tínhamos mais alguns temas aqui. Vamos dar uns parabéns aqui, rápido. A São Sebastião, por exemplo, dia 20, né, Furtado? São Sebastião. Que em 1900... São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. E em 1916, no dia 20 também, Chacrinha, rapaz, Chacrinha faleceu, dando um tchau aqui para nós. Vale o destaque. Vamos correr agora aqui um pouquinho. Ed Maciel, rapaz, com 89 anos também, né? Foi um instrumentista famoso, né? Trombonezinho bonito, arranjador, maestro, filho de músico, inclusive, né? E também teve o nosso querido Lindomar Castilho, olha só, com 76 anos, rapaz, né? Também faleceu, não é isso? Cantor, compositor, instrumentista e tal. Núbia Lafayette também, com 79, tá vendo? Bacana, né? Cantora, legal. E teve o nosso querido Ronaldo Bastos, tá certo? Que ele, um compositor e um produtor, degustando aqui um pouquinho de Ronaldo Bastos, um produtor musical fantástico. Percebe a qualidade? Ó, fantástico. Eu vou só... Ele começou a compor, ainda menino, inclusive, escrevendo marchinhas de carnaval em parceria com colegas do colégio. Na década de 70, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fantástico. Ronaldo Bastos, aí. Fantástico, né? Pode até deixar pianinho, porque olha só, no dia 22, então, nós vamos fazer uma homenagem aqui a Marília Pêra, né, Furtado? Uma grande né? Nasceu em 1943 e faleceu em 2015. Ela era uma atriz, diretora de teatro. Ela foi considerada uma das mais notáveis intérpretes brasileiras, ao lado de quem? De Fernanda Montenegro, né? E ela se consagrou como atriz na peça Onde Canta o Sabiá, em 1965. E no dia 23, então, teve início a votação. 16, é isso? Teve início a votação para o Conselho de Administração da Petrobras, que vai até o dia 31. Aí, dá aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó? Dá pra ver? Então, essa dupla aqui, aí, ó. Aí, ó. Tira o crachá. Daelso, lá do Doutora Paulista. E Ivan Luiz, aqui o que vos fala, tá certo? Isso aí. O Conselho de Administração da Petrobras, né? E na Transpetro, nós estamos pedindo voto para o nosso querido Lucas Ferreira, com o número 3.000, que nós pensamos o programa já mostrando, né? O adesivo aqui. E dar os parabéns aí, que nós temos certeza que essa vitória vai ser nossa. Estamos contando com essa vitória aqui, porque para sentar
com os conselheiros da Petrobras e falar para ele que nós estamos despertos, nós estamos estudando, entendeu? Estamos preparados para sentar e conversar olhando olho no olho, entendeu? Perfeito. Nós temos que fazer surgir, a Petrobras tem que fazer surgir, ou melhor, ressurgir, mais Gabriel como você, entendeu? Exato. Não é verdade? Com certeza. Tem que surgir mais, entendeu? Tem que haver um processo de geração de emprego. Aí, pra ver se dá um norte pra gente. Aí, ó, tá vendo só? Dá um pedacinho do norte. E eu já faço aqui as minhas despedidas, né? E dando aqui até agradecer a tua presença aí, né? Obrigado, Eu e o eu que Furtado agradeço. tocamos aqui o barco. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser, tá certo, Furtado? Saudações rubras. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Só na canal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você